Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Precisamos Conversar. Eu sou Virgínia Carvalho, vou estar aqui com vocês, mediando essa conversa hoje, que é sobre as questões da mulher. E a gente sabe que é algo que remonta a muito tempo, né? Mas principalmente esse novo contexto que a gente está vivendo, não só no nosso país, no nosso estado do Ceará, mas também no mundo como um todo. Então, a mulher realmente vem passando por, digamos assim, aumentando, né, a sua capacidade, as suas formações, as mulheres estão se capacitando cada vez mais. Ela conquistou muitos direitos na nossa sociedade, mas, infelizmente, a gente ainda tem um longo percurso para que a gente possa, digamos assim, se considerar uma cidadã em pé de igualdade com o sexo masculino, né? E eu acho que enquanto a gente, em sociedade, não buscar essa igualdade de direitos, de ter um trabalho digno, para ir também uma remuneração digna, nós não iremos avançar como gostaríamos, né, já que a gente, enquanto mulher, muitas vezes tem vários papéis a ser desempenhados. E para conversar hoje aqui nesse episódio, nós convidamos a Josi Crazy, que ela é publicitária, mas também trabalha na Secretaria do Trabalho do Governo do Estado do Ceará. E é uma pessoa que tem uma ampla experiência de políticas públicas, que trabalhou lá no Distrito Federal e também em muitos outros lugares, e pode estar aqui conversando hoje, batendo esse bate-papo. Seja bem-vinda, Josi. Muito obrigada, Virgínia, pela oportunidade, pelo convite, e eu espero contribuir de alguma forma, né? Eu gostaria até de acrescentar que atualmente eu estou como vice-presidente, segunda vice-presidente do Partido Verde Fortaleza, né? E atuo também na comunicação do Partido Verde Estadual. Pois é, Josi, a gente está vendo aí, né, as questões, como eu falei inicialmente, da mulher, e você é uma pessoa que tem uma participação junto aos comitês femininos aqui no estado, que eu estou sabendo, né, você está sempre representando o Partido Verde nesses momentos lá na Assembleia Legislativa, com deputadas que estão empreendendo vários projetos, e eu gostaria que você discorresse assim, a situação da mulher inicialmente assim, na política, porque quando a gente pensa assim, a mulher tem protagonismo em diversas áreas, né? Mas assim, e quando a questão das decisões da nossa sociedade como um todo, elas passam pelo parlamento, passam pelos executivos, e o que a gente vê é a participação ainda muito, digamos assim, incipiente, né? Muito pequena das mulheres, enquanto política pública até elas conseguem galgar muitos patamares, mas infelizmente ainda essa participação no legislativo, no executivo, né, e até no judiciário mesmo, a gente vê que ainda não é aquela participação para que a mulher possa ter um protagonismo que ela merece, né? Eu acredito que nós tivemos a independência do voto, a conquista do voto, mas ainda estamos longe da igualdade. É um caminho a ser percorrido. E o próprio fato de ter necessidade de cotas implica que as coisas não fluem naturalmente, né? Porque o correto seria o quê? Seria naturalmente as mulheres estarem em pé de igualdade com os homens. E a gente percebe que não é bem isso. Eu costumo dizer o seguinte, que enquanto tiver menos mulheres na política, mais homens estarão eleitos e pautando coisas que impactarão as nossas vidas, legislando, criando leis que vão impactar as nossas vidas. Então as mulheres precisam entender que ter mulheres eleitas é um benefício para nós, mulheres, é uma conquista diária e que a gente precisa realmente correr atrás disso. Se a gente analisar nas eleições de 2020, os números ainda assustam, mesmo com a cota obrigatória, Virgínia. Em 2020, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 651 prefeitas eleitas, ou seja, 12,1%. E homens, sabe quais foram os números dos homens? 4.750 prefeitos. Ou seja, 87,9% de homens eleitos. É uma diferença grande ainda. Ainda tem um caminho a ser percorrido. E se você partir para as assembleias, né, para as câmaras, o que nós tivemos? 9.196 vereadoras eleitas, equivalente a 16% somente, e 48.265 vereadores, ou seja, 84%. Então, Virgínia, o caminho ainda está sendo percorrido, né, digamos assim.
Há um longo caminho a ser percorrido. E Josi, assim, o que a gente vê nos últimos anos, né, por todo que a gente vem passando, a gente, digamos assim, a questão da democracia sofreu muito abalos, um retrocesso muito grande, e isso impactou nas políticas públicas, nas mais diversas políticas públicas, né? Especialmente as minorias, a mulher, o negro, a pessoa LGBT, enfim, todas as minorias foram mais ainda sacrificadas. Não é de graça que a gente voltou à questão da miséria e da fome com uma forma tão impactante no nosso país, pessoas em situação de vulnerabilidade muito grande. E assim, para voltar à questão do tema específico da mulher, o que a gente vê, por exemplo, eu já fui candidata a deputada, cheguei a ficar como suplente, isso há muitos anos, e que eu mais ouvia quando eu me candidatei eram as pessoas assim da minha própria família dizer: você é uma pessoa tão boa, por que você vai se envolver na política? Então essa mentalidade, essa cultura ainda é forte, né? Principalmente no que se refere às mulheres. Você vai deixar seus filhos? Como é que você vai conciliar sua casa quando a mulher já tem filhos e é casada? E assim, é uma jornada, assim, esse lugar, né, esse território que é muito masculino, e em outros territórios, fica complicado muitas vezes para a mulher. Ela tem que realmente ter um querer e um apoio da família, das pessoas, para que ela possa conquistar, que é um direito e é bom para a sociedade. Porque essa sensibilidade do feminino com a racionalidade do masculino que vem, né, da firmeza e tudo, a mulher muitas vezes para conquistar esse espaço ela tem que se masculinizar, e não é por aí. A gente tem que continuar, né, com essa leveza, com esse olhar de mais doçura, de humanidade, mas ao mesmo tempo com a firmeza que tem uma mãe quando precisa, muitas vezes, ela fazer, digamos, chamar o filho às responsabilidades, botar ele no caminho que ela acredita que seja dos seus valores, dos seus princípios. É da mesma forma. E esse lugar lá no parlamento, lá no executivo, esse olhar diferenciado precisa ser conquistado também por mulheres, para que a gente possa ter, digamos assim, uma sociedade mais humana e mais justa. Porque eu acho que enquanto o homem e a mulher não caminharem unidos, compartilhando isso, a educação dos filhos, isso, as políticas públicas, construindo políticas públicas com esse olhar. Quando eu vou construir uma política pública de educação, quando eu vou construir uma política pública de saúde, quando eu vou construir uma política para a cidade, para o desenvolvimento urbano, que eu vou olhar a cidade como um todo. Se eu não tiver esse olhar da mulher, a mulher que está na pracinha com o filho, a mulher que muitas vezes está no posto de saúde, a que vai para a escola acompanhar o filho. Então, são esses olhares, né, diferenciados que colocam a mulher dentro desse contexto, né? Então, assim, você que já passeou por muitos cantos e que já esteve nessa participação dessas discussões, avançando, por exemplo, a gente vê com tristeza hoje o feminicídio. Por que a volta do feminicídio com tanta força? O que é que está sendo feito? Como as políticas públicas estão, de certa forma, trabalhando para minimizar ou levar mais esclarecimento e auxiliando essa mulher que está sendo vítima de agressão, né? Bom, Virgínia, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento realmente no feminicídio e estupro. Estupro, 14,9% e feminicídio, 2,6%. O machismo estrutural existe no Brasil. Quando a gente vê situações assim que a mídia traz à tona, né, casos mais graves que vem à mídia, e a gente observa nas redes sociais a situação de pessoas, muitas vezes, que defendem o agressor. Não muito distante, gente, dos nossos tempos, os homens podiam lavar a honra matando a esposa quando esta traía. Né? Se a gente olhar os históricos... Era a história da legítima defesa. Legítima defesa da honra. Da honra, né? Então, muitas pessoas ainda estão vivendo, né, nesse período. E, infelizmente, nós tivemos o ex-presidente da República, que tinha um pensamento machista, porque quando um presidente da República vem publicamente e dizer para uma mulher que ela só não merece ser estuprada porque ela é feia, e nós verificamos mulheres nas redes sociais defendendo este ser, então a gente percebe que a situação está difícil, porque o machismo estrutural, ele passa também para as mulheres. E muitas vezes a gente não vê que dentro das próprias casas, mais machistas são as próprias mulheres. Infelizmente é uma questão cultural ainda, né? Porque eu acho assim, já começa de cedo, onde o menino e a menina têm papéis, digamos assim, que colocam o menino num patamar e a menina no outro patamar. Não, porque você é homem. Não, porque você é mulher.
Já começa, digamos assim, da formação daquele ser lá na casa, onde a mãe tem uma mentalidade ainda muito, digamos assim, muito conservadora de achar que mulher é para ficar em casa, cuidar de filho, né? Que mulher é para, digamos, usar rosa e o outro é usar azul, né? Então, assim, são essas coisas assim de encaixotadas. Aí aquelas pessoas defendem, porque essa coisa da permissividade também leva para o outro lado. Eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio na sociedade. E quais são meus princípios, meus valores que eu defendo? É de igualdade? É de respeito? É de humanidade? Né? Então, assim, quais são os valores que a minha família se propõe a repassar para os meus filhos? É de honradez, né? Mas que tipo de honra eu quero passar para os meus filhos? Onde eu posso matar para lavar essa honra? Que honra é essa? Que senso de justiça é esse? Né? Em que eu estou me baseando? Né? Então, assim, há que se mudar essa cultura que existe ainda, muito arraigada, muito preconceituosa, né? Que onde eu acho que a mulher é para ficar onde ela quer estar. Ela pode galgar o que ela puder. A gente vê mulheres que foram, digamos assim, pioneiras para a gente hoje estar em alguns patamares. Mulheres que foram pioneiras para ser a primeira aviadora, mulheres que foram pioneiras para dirigir o mesmo ônibus nesse país, mulheres que foram para pequenas coisas, não vou nem para grandes coisas, né? E assim, e quando essa mulher assume um protagonismo num cargo que a gente acabou de falar, né, muitas vezes executivo ou mesmo no legislativo, essa carga é sempre mais cobrada porque ela é mulher. Isso é uma coisa assim, digamos assim, é subliminar. As pessoas não falam. Aí assim, mas eu não vou naquele avião não, é uma mulher que está pilotando. Eu tive uma experiência impressionante. Eu estava em Foz do Iguaçu e a gente ia fazer a trabalho, a gente ia fazer um voo panorâmico no helicóptero, né, nas cataratas. E quando a gente foi se aproximando, era um grupo, né, um grupo de pessoas pensantes, publicitários, jornalistas, né, não eram pessoas, né, digamos assim, sem conhecimento. E quando a gente foi adentrando, a pessoa que estava à frente do helicóptero, a piloto, era uma mulher. E aí alguns homens desistiram. Está enraizado, é cultural, gente, é muito difícil. E é um caminho a ser percorrido, não tem jeito disso. Então, quando a gente pensa que na política, por que a política é a solução? Porque nós, mulheres, é que entendemos as nossas dores, as nossas pautas, os nossos sofrimentos e anseios. E se nós estamos em situação de poder legislar, criar leis que vão... A própria licença maternidade é um exemplo. Ela falou uma coisa importantíssima. Eu trabalhei numa grande empresa de comunicação que dá prêmios para mulheres, né, empreendedoras, uma empresa renomada. E eu adotei uma menina de 3 meses. E essa menina teve todos os direitos que a lei, né, permite, esse período de convivência com a família. Foi todo um processo legal. Mas a empresa não me deu licença maternidade. E o meu chefe escrevia para mim por e-mail: olha, você que sabe se vai entender, se vai fazer falta. Se você sair por muito tempo, é capaz da empresa perceber que você não faz falta. Não é momento de licença maternidade. Gente, a lei me garantia que eu tivesse direito à licença maternidade. Eu havia adotado uma criança e eu não tive direito à licença maternidade. Posteriormente, eu fui demitida e nunca fui ressarcida dessa... Essa não deixa de ser uma agressão. Uma agressão, né? É uma agressão. É uma agressão e até, de certa forma, um assédio. Porque você sofreu, né? Você terminou, digamos assim, sendo penalizada. E assim como esse exemplo que você traz, Josi, assim, a gente poderia estar aqui discorrendo por muitos outros exemplos que no dia a dia as mulheres sofrem quando elas engravidam, ou mesmo aquelas altas executivas que pensam em constituir uma família, mas que ficam adiando seu projeto de ter filhos, porque é exatamente por isso. Porque como é que ela vai ser vista, né? Quando ela engravidar e ela precisar se afastar para ter a licença maternidade de 4 meses, né? E assim, muitas vezes, não vou contratar a mulher não, muitas vezes, porque eu vou ter que ir lá na frente, se ela engravidar, aí como é que vai ser? Então, assim, esse pensamento passa muitas vezes pelo empreendedor, pelo aquele que é o contratante, né? E assim, ainda há que se percorrer e a um longo caminho, né, minha amiga? Um longo caminho nós, mulheres, e pagamos, e tudo na vida, nossas escolhas, eu digo, é qualquer ser humano, a gente paga preço. Só que a mulher paga esse preço muitas vezes dobrado. Porque para ela estar naquele lugar de sonho dela, ela muitas vezes abre mão.
da convivência diária, muitas vezes mais tempo com os filhos, ela abre mão, e ela tem muitas vezes uma jornada tripla, porque ela está lá naquela função, dando o melhor de si, tem que se capacitar, mas também ela não deixa de ser mãe, não deixa de ser dona de casa, ela não deixa de ser mulher, porque muitas vezes, assim, esse lugar hoje, né, você tem que ser bela, tem que ser bonita, a concorrência, a mídia exige cada vez mais padrões de beleza. Então, assim, é muita pressão. Mas é por isso que eu afirmo e repito, Virgínia, o caminho é a política. Porque a partir do momento que nós inserirmos mais mulheres na política, nós estamos pavimentando um caminho para uma sociedade mais justa e igualitária. Porque com mulheres na política há um equilíbrio. Por isso a política é um caminho. Mulheres candidatas e eleitas, não apenas porque a cota exige, não porque apenas a lei eleitoral exige, mas pela necessidade da igualdade. E outra coisa, assim, que eu acho, você que está aqui conosco nesse momento, você mulher principalmente, e eu acho que essa sociedade ela só será mais humana e justa quando você estiver ao lado do homem. Nós não queremos um homem separado, nós não queremos um homem tirar o direito do homem. O que nós queremos é conquistar o direito de estar onde a gente deseja estar. E estar nesse lugar com respeito e com dignidade. É isso. E as políticas públicas, né, que você que é jovem, que muitas vezes acha que política não é lugar para pessoas honestas, que não é lugar para pessoa séria, a gente está conclamando você a pensar, sabe? Venha construir políticas públicas, venha ser candidata e candidato, para que a gente possa ter pessoas que venham mudar essa cultura, pessoas que venham para um patamar de construir políticas públicas mais, digamos assim, progressista no sentido de dar o direito a quem ele merece, porque a Constituição já assegura. Mas a gente tem que colocar em execução essa lei, porque não basta só a lei, né, Josi? A gente tem que fazer uma mudança cultural, a transformação, e a transformação só vai se dar quando a sociedade se inserir participando. Você cidadão, você cidadã, que está aqui nesse projeto conosco, que a gente chama Precisamos Conversar, precisamos cada vez mais conversar isso, levar essa conversa para dentro das nossas casas. Você que está aqui conosco, continue conosco, certo? Então, nós vamos ter muitos outros episódios discutindo outras questões que está tudo interligado, porque a mulher, ela é mulher em qualquer lugar. Ela é mulher dentro de casa, ela é mulher no seu trabalho, ela é mulher em qualquer lugar. Então você que está agora aqui conosco, nesse momento, eu estou conclamando você a se inserir mais, né? Por isso o projeto Precisamos Conversar, levar essas conversas para dentro da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, com os nossos amigos, porque a ação transformadora, ela se dá no diálogo, na conversa, na formação de opinião, e o conhecimento ele é fundamental para que a gente possa fazer essa transformação. Por isso esse projeto Regional Nordeste 2024, que traz, né, que nos permite, com o apoio da Fundação Herve Damiel, estamos aqui hoje conversando sobre a mulher. E a mulher ela se insere em todos os outros contextos, né? Então, assim, para a gente poder ir mais ou menos finalizando, eu vou pedir a Josi para ela fazer suas considerações finais, né, Josi? E já de antemão lhe agradecendo. Obrigada. Bom, eu quero deixar para vocês o seguinte, que promover a inclusão feminina na política significa pavimentar um caminho com possibilidades de mais mulheres na política, mulheres de todas as origens, raças, experiências, para que elas tenham representatividade. Essa história de que lugar de mulher na política, não, lugar de mulher é onde ela quiser, ok? Muito obrigada. E você continue conosco nos próximos episódios, que estaremos aqui discutindo mais política pública. Muito obrigada.